Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse momento. Seja bem-vindo ao canal Extraordinária Graça de Deus. Neste momento eu venho compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus para o seu crescimento espiritual, para que possamos aprender juntos acerca da Palavra de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Eu quero falar sobre a oração nesse momento, aonde Jesus disse que nós, ao orarmos, deveríamos entrar no nosso quarto e ali em secreto falar com Deus. Mas Deus disse: não seja como os hipócritas e nem como os gentios, porque os hipócritas faziam a oração buscando a admiração do homem, não a glória de Deus. E os gentios oravam repetindo várias e várias vezes, achando que assim iriam comover os seus deuses para que eles os respondessem. Mas a oração é algo íntimo. E para nós cristãos, nós precisamos fechar a porta, estar a sós com Deus, longe da admiração dos homens, longe dos aplausos, dos elogios, de tudo que o mundo traz para tentar abafar o valor da verdadeira oração. Então, ao entrarmos no quarto secreto, precisamos ter atitudes corretas. E aqui o Senhor fala através do escrito de Tiago. Primeiro, sujeite-se a Deus. Nós precisamos desenvolver o desejo, através do Espírito Santo que habita em nós, de se sujeitar à vontade de Deus, de se sujeitar em obediência, em submissão, em reverência, em temor, como está escrito que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então que sejamos sábios para que possamos receber as promessas feitas através da nossa oração, para que elas possam ser atendidas por Deus. Então, primeiro nós precisamos se sujeitar a Deus, colocar a nossa mente focada nos propósitos de Deus, se alinhar, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque está escrito que nós não sabemos orar como convém. Por isso nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo, que vai nos levar a se sujeitar à soberania e a obedecer a Deus como Ele deve ser obedecido por nós. E quando a gente aprende esse princípio, a gente vai estar agradando ao coração de Deus. Porque esse texto aqui diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. No nosso momento de oração, o diabo tenta se fazer presente. Ele tenta nos induzir a orar, mas orar de maneira errada, como o próprio Tiago diz aqui. Pedis e não recebeste, porque pediste mal, com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então, qual é a intenção do diabo na hora que a gente vai orar? É tentar nos auxiliar, levando a gente a fazer os pedidos mais absurdos, que está fora dos padrões divinos. Coisas que são completamente mundanas, pedidos mundanos para satisfazer o prazer da carne. E não é esse o objetivo da oração. Por isso, tem muitos que pedem, mas não recebem, porque estão pedindo com as motivações erradas. Estão sendo induzidos pela carne e pela influência do diabo na sua vida de oração.
porque na nossa vida de oração nós precisamos ter o auxílio do Espírito Santo, que em Romanos 8:27 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus nos assiste na nossa fraqueza. Então, quando a gente vai orar, é quando a gente está se sentindo fraquejante em alguma área, que a gente está se sentindo, fraco, achando que não tem mais solução. E é nessa hora que a gente pede o auxílio do Espírito Santo e ele vem, nos leva a se sujeitar à soberania, ao poder do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos. E aí, através do arrependimento do nosso coração, nós nos achegamos a Deus, como diz aqui, achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. O desejo de Deus é sempre nos receber de braços abertos. Então aqui Tiago diz, quando você se achega a Deus, Deus vai se achegar até você. Mas para isso acontecer, precisa acontecer algo da nossa parte. Como Davi disse no Salmo 24, no verso 3, ele disse, quem subirá no monte santo do Senhor e quem permanecerá no santo lugar? E Deus respondeu a Davi dizendo, aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que não é mentiroso e nem falso. Então, ali Davi disse, aquele que é limpo de coração e puro, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E aqui Tiago faz a mesma exigência, achegai-vos a Deus e Deus se achegará até vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e todos vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então Tiago aqui também pede para você se achegar a Deus e ser atendido por Ele, limpa as suas mãos e purifica o seu coração, para que a tua mão e o teu coração sejam completamente de Deus. Porque aqui diz, você que tem a mente dividida pelas paixões. Ao entrarmos no lugar secreto, não podemos entrar com a mente dividida entre o céu e o mundo. Não, nós precisamos lavar, limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entrar no lugar secreto com arrependimento, como Tiago diz aqui, entristecei-vos, arrependei-vos e chorai, abandonai um riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Precisamos nos humilhar na presença de Deus, reconhecendo a nossa humanidade pecaminosa e reconhecer a soberania, a santidade, a glória do reino de Deus. E aí nós seremos atendidos pelo Senhor, porque está escrito lá em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto Ele está perto. E lá Isaías ainda diz que os pensamentos do Senhor não são os vossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Então o pensamento de Deus é muito mais alto que o nosso. O caminho de Deus são muito mais excelentes do que os nossos. Então nós precisamos se submeter à vontade, à soberania de Deus. Não podemos ter o nosso coração dividido entre o mundo e Deus. O nosso coração precisa ser completamente dele, precisa estar purificado para que ele possa habitar no nosso coração. E aí a gente se achegar a ele e ter as nossas orações respondidas. Porque Deus, como ele diz, quando você vem e se humilha, quando você é transformado, quando você se arrepende com o desejo que eu mude a sua vida, quando você se humilha reconhecendo a tua humanidade pecaminosa e a minha soberania, eu vou te exaltar.
mas humilhai-vos na minha presença. Nós precisamos se humilhar na presença de Deus, sabendo que Ele nos exaltará, respondendo às nossas orações, fazendo com que a vontade dEle seja a nossa vontade, que a nossa vontade seja a vontade de Deus na nossa vida. Então aqui diz, portanto sujeitai-vos a Deus. Vamos nos sujeitar à vontade, fazer como Cristo fez. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que assim venhamos proceder diante do reino de Deus, diante da presença do Todo-Poderoso, que a vontade dele venha a ser soberana na nossa vida e que a gente venha resistir o diabo que tenta nos tirar sempre do foco, porque as nossas orações, muitas das vezes, tendo o foco errado, a gente fica decepcionado achando que Deus não se importa com os nossos pedidos, e não é assim. Porque quando a gente ora com a motivação correta, Deus, de fato, nos responderá. E a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, acalentará o nosso coração, confortará o nosso coração e a gente ficará satisfeito com a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu quero deixar essa palavra para você nesse momento. Resista ao diabo, mas se sujeite, se submeta à soberania de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Receba essa palavra no seu coração e se você recebeu e se Deus falou com você através dessa palavra, compartilhe essa palavra, curta essa palavra e deixe um comentário para que você possa estar expondo ali o que Deus fez na sua vida através dessa palavra, o que Deus falou com você através dessa palavra. Eu deixo um grande abraço para você e que o Senhor lhe abençoe rica e abundantemente. Fique na paz.